Ter uma paleta de cores te ajuda a ter mais clareza e consegue também trazer mais harmonia na hora de você montar o seu projeto de interiores. E no vídeo de hoje eu vou justamente te ajudar a entender como montar sua paleta de cores da melhor forma na prática. Olá, eu sou a Karina, seja muito bem-vinda ao canal Decor Autêntico. Vamos entender, antes de qualquer coisa, de montar de fato na prática, entender a importância da paleta de cores. Mas por que é importante, Karina, a gente fazer esse processo, né? Não é só atacar aquilo que a gente gosta e tá tudo certo. É isso que eu vou explicar para vocês agora. Então, a paleta de cores, ela vai ser como se fosse o nosso guia para transformar os nossos ambientes. Então, a gente vai ter uma clareza mental também de como a gente pode combinar as cores, de como a gente pode fazer de forma harmoniosa o ambiente. Então, ele serve como um guia, por isso que é importante ter uma base, né, da paleta de cores, para a gente realmente não ter tantas dúvidas, né, na hora de montar o nosso projeto em si. E aí dá para até fazer simulações, né, vendo certinho, até na questão de objetos, de texturas, isso tudo vai complementar nessa questão, entendeu? Por isso que é importante a gente ver essa parte como um planejamento de paleta de cores para te ajudar nesse processo. Beleza, entendemos qual a importância de fazer uma paleta de cores. Mas agora vamos para a prática. Antes de a gente já selecionar tudo certinho, eu quero que você pense nesse sentido. Para definir a sua paleta de cores, eu quero que você responda e reflita sobre essas questões. Que sensação eu quero trazer para o meu lar? Aqui a gente vai trabalhar a emoção que a gente vai ter em relação às cores em si, sabe? Qual a sensação que eu desejo trazer? Eu quero um ambiente mais aconchegante, mais feliz, mais sofisticado ou mais minimalista. Você tendo essa noção, fica mais prático também de definir as cores e combinar. Pois assim você vai entender o que te inspira, o que te faz feliz, o que traz aquilo que você deseja na prática. Que é agora que eu vou fazer. Então bora lá pro PC, que é onde consigo se explicar melhor e montar melhor para vocês entenderem, mas vocês podem utilizar o celular também tranquilamente para fazer esse processo. Então, bora lá! Agora que estamos aqui no PC, eu vou mostrar para vocês que a gente vai utilizar o Pinterest e o Canva para a gente fazer esse processo da paleta de cores. Aqui no Pinterest a gente vai usar mais para inspirações, para ver as imagens e tudo mais. E no Canva é onde a gente vai montar a nossa paleta de cores bonitinha. Combinado? Então vamos começar aqui no Pinterest. A gente pode ver algumas imagens que nos atraiam, pode ser até dos próprios ambientes, como também de coisas que relacionam com o que a gente gosta. Por exemplo, se você gosta de tomar café, você pode pegar essa imagens relacionadas que você acha bonito e interessante, também trazer isso para a paleta de cores. Pode ser uma planta, pode ser uma roupa, aquilo que represente, que você acha que é interessante, que conversa com você, tá? Então é meio para se inspirar mesmo. Por exemplo, eu gostei desse ambiente aqui, então eu vou clicar aqui, eu achei bonito e tal, muito bacana. Eu acho que isso aqui é feito com IA, gente. Vocês acreditam? Ó, pode se perceber aqui, ou pode ser até feito por uma pessoa mesmo, num programa, mas percebe que não é 100%, né? É interessante, mas eu gostei dessas cores, eu gostei desse estilo. Aí eu venho aqui, ó, clico com direito, tá? Quando você tá no computador. Se for pelo celular, aí você tem que baixar a imagem, tá? Mas por aqui você pode usar, clicar com direito, copiar imagem. Entra aqui no Canva, eu utilizei esse formato de apresentação. Aqui é a apresentação, vou colar aqui bonitinho. Então você não precisa baixar a imagem para jogar a imagem no Canva, você pode fazer esse processo que é mais rápido. Então aqui não importa o tamanho exato do design que você vai montar, tá? É só para vocês terem uma base. Então aqui eu vou colocando todas as imagens que eu achar interessante. E elas não precisam super se conversar, tá? Elas podem ser aquilo realmente que representa você, que você acha bonito, que você acha interessante, lembrando sempre da sensação que você quer trazer também. E aqui a gente consegue ver, né, que quando a gente clica na imagem, a gente consegue ver outras imagens parecidas e a gente pode pegar de exemplo, tá, pessoal? Então é bem legal isso para vocês se inspirarem, né? Aí, por exemplo, eu gosto desse estilo também. Aí eu posso vir aqui, copiar a imagem, colar. Outro exemplo que eu posso trazer também, por exemplo, eu gosto muito de praia, então eu vou pesquisar praia, e aí eu vou pegar as imagens que mais fazem sentido para mim, né, então, tipo, por exemplo, que eu ache mais bonito, que transmita algo que eu goste,
por exemplo, essa imagem aqui dos coqueiros com céu azul, pode ser uma imagem que eu gosto, que me faz bem, né, então eu vou colocar aqui também. Ó, também gosto desses ambientes assim, então aí eu venho aqui, copio e coloco aqui. Então isso aqui é só para vocês terem uma base, vocês podem colocar quantas imagens vocês quiserem, né, que fazer mais sentido. Aí vocês vão montando aqui bonitinho as imagens para vocês, né, terem uma base. Aí eu gosto de montar mais assim orgânico, né, dou uma aumentadinha e aqui tá pronto. Posso deixar o fundo, clicando aqui a gente consegue selecionar a cor do fundo, né, então eu vou deixar esse fundo mais clarinho. Beleza, a gente se inspirou nas imagens e agora a gente vai perceber quais tons se repetem mais. Essa é a primeira coisa que a gente vai fazer, que aí a gente consegue perceber as cores que mais predominam, que mais aparecem, que a gente gosta mais. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui nos elementos, a gente vai em formas e vai selecionar o círculo. O círculo vai ser como se fosse a paleta de cores. Então, aqui a gente tem aqui o círculo e a gente vai clicar na cor, vai vir aqui nesse daqui, adicionar nova cor, e aqui vai ter uma espécie de conta-gotas. E aqui a gente vai conseguir ver, ó, tá vendo? Quais cores a gente quer. Então aqui eu percebo que o verde, ele tá muito presente, e ele pode estar em diversas tonalidades, né? Tanto mais clarinho, né? Então a gente consegue ver aqui um verde mais assim. Mas eu posso ver aqui também nas cores presentes nas fotos. Então a gente vem aqui ver tudo e ele já vai automaticamente trazer para vocês as cores que mais aparecem naquela imagens, né? Então a gente consegue ver o verdezinho aqui também. Então a gente tem os tons mais verdes, né? Aqui, eu gosto muito desse daqui. Aí eu copio e colo, né? Ctrl C, Ctrl V, ou você vem aqui no duplicar, para você conseguir montar nesse esqueminha aqui que eu tô montando. Aí a segunda cor que eu acho mais legal é a cor rosa. Então a gente pode trazer, mas não o rosa rosa, a gente pode trazer num tom de bege, né? A gente pode fazer nesses tons juntando com um tom de madeira. Também pode ser interessante. Aí aqui a gente pode trazer outras cores, né? Marrom, ou essa corzinha aqui. Então a gente consegue ir montando, né, ver de acordo com as cores que mais aparecem no ambiente. O azul também, ele aparece bastante, né, nos detalhes. Então aqui a gente consegue ter uma noção. Beleza, a gente juntou aqui algumas cores. Deixa eu pôr aqui. Ô meu pai. Juntou algumas cores. Aí a gente precisa definir uma cor base, tá? Então a cor base, por exemplo, nesse caso aqui pode ser o branco, tá? Então a gente vem aqui, seleciona o branco, mudar aqui a cor, branco, ou você pega o branco de alguma imagem aqui, tá? É que ele vai ter a alteração da cor, né? Então, ó, não vai ser um branco branco. Então, aqui o branco ele pode ser um pouquinho mais escuro, assim, ó, não tão branco. É só para vocês terem uma noção, tá? Lembrando que essas imagens, ela altera da cor da realidade, então é diferente. Mas a gente tem como base o branco. E o branco, a gente pega as outras cores e ela combina. Então a gente consegue ver essa daqui combina com essa daqui combina com essa e essa aqui combina com essa. E na verdade todas se combinam, se conversam entre si, né? Então a gente pode trazer nesse estilo como a base principal, né? Você pode até ter o branco e o cinza, que geralmente são cores neutras, tá? Então é 60% cor neutra e 30% cores secundárias e 10% cores mais chamativas, né, por assim dizer, para ter um equilíbrio harmonioso visualmente. Então aqui a gente pode até ter, assim, não necessariamente só o branco como principal, mas ter o bege, por exemplo, já que eles conversam com essas outras cores, entendeu? E aí você vai montando, vendo qual que você gosta mais, né? Aqui eu vou tirar deixa eu pegar um bege diferente. Então a gente pode ir olhando aqui na tabela de cor também, ó, tá vendo? E vai montando só pra gente ter uma base, tá? Isso aqui não vai ser o principal, porque a gente tem que trazer isso pra vida real, né, pra realidade. Então aqui a gente tem o branco e o bege como cores principais, pra gente ter uma noção. E aqui a gente tem o marrom, o verde e o azul. E a gente pode pôr algumas cores de detalhes. Deixa eu trazer pra cá. Eu vou pegar 2 cores de detalhes pra gente trazer
para o ambiente. Então, um verde mais forte, cores mais intensas, né? Por exemplo, esse verde aqui, eu quero trazer um verde também, um rosa mais assim, ó, tá vendo? Você consegue ver, ou um rosa mais claro, traz um tchan o ambiente. Acho que eu vou deixar nessa cor mesmo. Tá vendo? Ó, você pega o contador e faz. E aí vocês vão montando, vão vendo qual que fica mais interessante e também avaliando o seu próprio gosto, né? Ah, eu gosto mais do roxo, né? Isso aqui é só para vocês terem uma base para quem não tem noção nenhuma de cores, né? De noção do que gosta, né? Então aqui a gente consegue ter uma noção. Aqui a gente consegue ver aqui também adicionar cor, a gente consegue mudar a intensidade, trazer uma cor mais, né, tchan, outras menos tchan e assim por diante. Então aqui a gente consegue fazer assim. E pode adicionar mais uma, não tem problema, tá? Isso aqui é só uma base pra gente ter noção. Vou adicionar mais um e vou colocar o rosa, que eu quero também trazer para o ambiente. Aí o rosa, mas assim. Aí se eu não tô achando a cor aqui nas avaliações, mas eu quero uma cor específica, você pode vir aqui no próprio Canva, chamado Canva Colors, tá? Esse daqui, ó, canva.com colors. Aqui vai ter outras opções de cores, você pode ter uma noção, tá? Ele tá em inglês, é só vir aqui traduzir para português. E aqui a gente consegue gerar paleta de cor, ideias de paleta de cores, roda de cor e significado das cores. E também é uma outra outro site bem legal aqui do Canva mesmo, para você ter mais ideias ainda de cores, tá? Para gerar paleta de cores, ó, tá vendo? E aqui a gente tem diversas outras paletas e a gente pode pegar alguma cor específica que a gente não estava vendo, né? Então, por exemplo, essa aqui pode ser legal, então eu vou colocar lá. Então eu pego esse código, boto aqui na nossa imagem, clico no elemento que eu quero mudar a cor, venho aqui na cor, adicionar nova cor e esse código aqui eu vou colar aqui, que eu copiei lá. E aí, pronto, temos a cor aqui específica. E aí a gente pode montar ali também. Então aqui, por exemplo, a gente consegue, através de imagens, fazer um esqueminha de cores, a gente fazer combinações, né? Então a gente tem várias combinações aqui, que você pode ter uma noção. Lembrando que eu vou deixar na descrição para vocês, tá? Acessarem o site, dar uma fuçadinha, avaliar. A gente também consegue colocar uma imagem que a gente acha bonito e ele vai gerar, né? Como eu falei para vocês. Aqui a gente tem a roda de cor, que a gente consegue fazer as combinações únicas, né, ó, então a gente consegue ver que ele vai selecionar complementar. Temos vários outros monocromático, analógico e várias outras que a gente consegue, ó, tá vendo? Conforme a gente vai mexendo, ele vai indo junto. E a gente consegue criar uma combinação legal e pegar esses códigos e colar lá também. É esse o clima que eu quero trazer. Então a gente já tem mais ou menos a nossa paleta de cores. Então a cor base, vou colocar aqui para vocês entenderem, cor base. Mas Karina, se eu quiser trazer uma cor totalmente diferente nos detalhes, né, que às vezes não tem aqui, não tem problema, gente. Não é uma coisa que eu vou seguir 100% à risca isso. Às vezes a gente gosta de alguma coisa que é para detalhes, não tem problema nenhum, tá? Então, pode utilizar tranquilamente. Porque é só para vocês se guiarem, para não se perderem, para ter uma noção, né? E de como pode ficar interessante o ambiente com essas cores, né, então a gente consegue ver. Então a cor base, cor secundárias e os detalhes, tá. Então a gente consegue ver aqui certinho, já parecido assim, ó, para organizar. E eu vou mostrar um para vocês que eu fiz mais simples ainda, para vocês terem uma noção, que não precisa ser exatamente assim, entendeu. É só eu faço dessa forma para que realmente te ajude, né, principalmente para quem não tem muita noção de cores, do que realmente acha interessante, para se inspirar, para ter uma noção. Então aqui, ó, prontinho, que é agora a parte que eu vou mostrar para vocês. Como que eu baixo isso de forma que realmente mostre as cores reais, ou praticamente reais, né, que fique bem parecido. A gente vai vir aqui no compartilhar, baixar, lembrando que esse é só para quem tem o Canva Pro, tá. Então, PDF para impressão, e aqui ó, quando tem esse símbolozinho é que é o Canva Pro. O Canva Pro é bem acessível, bem tranquilo, e você pode assinar um mês e depois você pode cancelar, não tem problema. Aqui a gente vai imprimir nesse modo. O que que acontece? As cores daqui do telefone ou do PC, a gente tem um modo de RGB.
a forma como ele lê as cores. E para impressão, que é as cores da impressão profissional, de física, ela tem que ser nesse formato de CMYK. É uma questão mais aprofundada e técnica, mas basicamente é isso, para não confundir a mente de vocês. RGB é sempre para o digital, para a visão da luz azul e tudo mais desse formato, e o CMYK é para impressões, tá? Para ele sair mais a cor realmente viva da impressão, tá? Então, aí aqui a gente também tem uma visão melhor de como fica no ambiente a impressão física, né? Então a gente consegue selecionar aqui nesse modo, tá? E aí sim você vai ter uma análise melhor das cores que tá aqui. Aí a gente vem aqui baixar e imprime essa versão aqui de PDF para impressão. É até para você avaliar na iluminação que você tá. Isso é muito importante, tá, pessoal? É uma dica muito legal para vocês. E algumas dicas extras, a cor base é geralmente utilizada para fundos, as paredes, os móveis, pode ser como cor base. Secundárias, cores que vão transmitir no ambiente, pode ser até uma parede específica com uma cor, ou até os móveis aqui, como a gente podem ver, como podem, como podem ver, né, como cor de secundária, e detalhes também. Lembrando que a gente tem que levar em consideração as texturas, os estilos, também aqui no mood board, também nas suas paletas de cores, tá? Isso aqui é só para me focar realmente nas cores, para vocês basearem, terem uma noção. Mas depois eu posso fazer um vídeo mais específico ainda de montar o mood board com as texturas, os estilos, bem completinho, tá? Aqui é mais para paleta de cores. Agora eu vou mostrar para vocês um mood board que eu fiz para o exemplo que eu estava fazendo no curso, né? Então, para vocês terem uma base de como eu montei. Por exemplo, aqui seria um casal. Então, aqui nós temos o mood board da Sofia, até postei aqui no Pinterest. Então, se você quiser ter acesso ao que eu salvo, ao que eu divulgo e tudo mais, eu vou deixar na descrição também para vocês seguirem eu no Pinterest, beleza? Mas aqui é um exemplo para vocês verem. Aqui, ó, por exemplo, eu montei o mood board da Sofia, né? Então, eu fiz uma análise, lembrando que isso é fictício, tá? Não é uma pessoa real, mas eu fiz baseado como se fosse um exemplo real, tá? E montei nesse estilo. Então, ela gosta de leitura, gosta de jogar, gosta de coisas divertidas, dinâmicas e orgânicas. Então, a gente consegue perceber através das imagens. Aqui eu montei mais específico ainda, entendeu? Gosta de cores neons e coisas chamativas. E aqui eu montei a minha paleta de cor baseada nas cores que aparecia aí, né? Lembrando que é só uma base. E aqui a gente percebe que quase não tem tons neutros, né? Tons que vai ser a base. Por quê? Eu tenho o Lucas. O Lucas é o marido, né, no caso. Vou trazer aqui. Marido fictício da Sofia. E ele tem as cores neutras, entendeu? Porque justamente ele tem esse jeito mais neutro, mas também tem a tecnologia que ele gosta. Então ele trabalha com programação, ele gosta de coisas mais tecnológicas, de jogar também, gosta de jogar com os amigos, gosta também de um estilo mais neutro, mais moderno e assim por diante. Então a gente consegue trazer tudo essas expressões, essas visões, através dessas imagens, e através dessas imagens a gente consegue compilar para as paletas de cores. Então a base neutra eu me baseio no Lucas, e os pontos secundários no dela e os detalhes nos dois, entendeu? Aí quando é 2 pessoas assim, dá para fazer esse esquema. E a gente consegue ver, né, que a combinação pode ser interessante, a gente consegue montar no Canva, ver como fica na hora, tá? Então fica bem legal também, né, traz a personalidade da pessoa, então eu montei nesse estilinho. Aqui vai estar aqui para vocês, se vocês quiserem se inspirar. Aqui eu deixo várias inspirações para vocês, né, que eu vou ir salvando com o tempo, que eu vou organizando também, ó. E o que eu mostro também nos vídeos, eu deixo nessas pastinhas para vocês também verem as referências que eu fui citando, né, para ter organizado, para mostrar quem fez, e a gente consegue ter todas as inspirações aqui também, organizadinha. Eu gosto de fazer assim. E como eu sempre digo, vai montar as paletas de cores, vai ter uma noção, você precisa sempre levar em consideração a iluminação, tá, pessoal? Levar em consideração ambientes claros, que tem a incidência da própria janela, da luz, né, que tenha, dependendo da forma como é feita a sua casa ou apartamento, às vezes tem pontos de luz específicas,
e outros são mais escuros. Então você tem que levar em consideração todas essas questões para você realmente ter a cor exata que você deseja. Uma dica legal também, ambientes menores tende a pedir por cores mais claros, porque ele dá mais amplitude, tá, no ambiente. Visualmente, ele vai te dar amplitude. E ambientes maiores podem trazer essas cores mais vivas e tudo mais. Não vai atrapalhar tanto na amplitude, porque o ambiente já é amplo, entendeu? Então, se você tem um ambiente menorzinho, opte sempre mais pelas cores claras, cores mais neutras, para dar essa amplitude, tá? Não ficar um ambiente fechado, não dá aquela sensação de fechado, né? Aí aqui eu trago um vídeo para vocês, justamente fazendo essa sensação, né? Só que baleando as luzes artificiais que a gente vai colocar dentro da nossa residência. Por exemplo, se a gente usa a luz amarela, ele vai ficar nesse tom para esse tipo de cor, ó, tá vendo? Luz neutra e luz branca. Vocês percebem como muda a situação, ó, e a luz fora aqui. Então, ela tem variações. A luz é o que dá cor para as coisas em si, né? Sem a luz, nada tem cor, né? Então, é isso que importa, sempre avaliar isso. Faz, principalmente nas paredes, se a gente for fazer camada de tinta ou coisa assim, pega a amostra, vê quando você tiver certeza das cores, pega a amostra, passa um espaços que você ache interessante, onde vai ser utilizado, vê como fica de dia, vê como fica à noite, vê como fica com a luz artificial. Aqui eu já mostrei no vídeo lá de cores, mas eu vou mostrar aqui para vocês justamente como influencia, né, ele usa uma tecnologia, ou ela, né, usa uma tecnologia que mostra as cores de diversos tons e no tom natural daquele local, tá. Então cada local vai ter uma iluminação diferente, então é importante sempre avaliar isso. E se vocês quiserem, eu posso deixar esse daqui como um exemplo para vocês utilizarem, né, colocarem. Se vocês quiserem, eu deixo aqui também na descrição para vocês, utilizar como modelo. Lembrando que é super simples, tá, é só para vocês realmente entenderem o que eu tô falando, mas eu posso deixar aqui bonitinho. E agora vamos para a dica extra. A gente já sabe que o Pinterest, ele é uma rede social de pesquisa muito interessante, justamente para quem gosta de pesquisar sobre decorações, coisas criativas. Lá é o lugar. Então é onde eu desejo que vocês também façam, né? Justamente isso. Vá para o Pinterest. E você pode pesquisar termos como paleta de cores borro, paleta de cores para a sala. Aí lá vai ter vários exemplos que vocês podem ter como inspiração, né? Geralmente eles colocam uma imagem junto com as cores que estão utilizando nesse ambiente, e aí você consegue trazer isso para o Canva e montar certinho também como inspiração, né, aquelas cores que você achar mais interessante, que lá também você consegue ver justamente como fica na verdade, né, assim, pelo menos uma ideia de como ficaria essas cores juntas, né. Então, pesquisar com esses termos pode te ajudar bastante a ter ideias e ver de fato uma inspiração na prática. Entende? E quando você clica na imagem, você consegue ver várias referências parecidas com essa, que pode ser algo para complementar aquilo que você deseja. E aí você vai rolando para baixo, você vai tendo mais inspirações ainda. Se você curtiu esse vídeo e essas dicas, aproveita para deixar o seu like aí embaixo, que é super importante para apoiar o canal, e se inscreva para acompanhar mais dicas e inspirações que podem te ajudar. E aqui eu vou deixar 2 vídeos que podem te ajudar. Um que é relacionado justamente como escolher as cores, a gente vai entender mais aprofundado nisso, e também outro vídeo que pode ser bem interessante, que vai te ajudar a se inspirar ou até mesmo a ter informações importantíssimas. Então é só escolher e assistir. Te encontro lá!